Essa semana eu tô passando aí por um processo de readaptação escolar, na verdade, né? E aí, compartilhando com vocês, começaram a me mandar directs, perguntando, por isso que eu decidi fazer uma live e tentar abranger esse assunto aí de uma forma um pouquinho mais completa sobre esse tema. A gente está bem no começo do ano, muitas famílias vão passar por esse processo provavelmente aí na próxima semana, algumas já estão começando agora. Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre como fazer, né, esse processo para que as crianças se sintam seguras, se sintam tranquilas e as famílias também, né? Porque o grande problema o maior problema, na verdade, é nosso. É a nossa angústia, o nosso medo, a nossa preocupação. Boa noite, Ana. Boa noite. Tainá, é isso? Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Só tô fazendo a introdução, não comecei ainda não. Só tô comentando aí sobre os nossos medos, né? Eu recebi até algumas mensagens falando assim, mas e se meu filho chorar? E se ele acordar e eu não estiver lá? Sempre dorme comigo. Então, não pegou mamadeira. As nossas preocupações será que vai ficar bem? Né? Será que não vai sofrer? A gente é tão grudado desde que nasceu, ainda teve a pandemia, não saiu de casa, não socializa, não tem amigos. E a gente cria uma série de expectativas, uma série de medos. A gente vai tentar desmistificar alguns deles. O foco aqui será falar sobre adaptação escolar de primeira infância, escola infantil. Se tiver alguém com crianças mais velhas, mudando de escola e tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários, que aí eu vou respondendo as perguntas, tá bom? Mas eu vou falar no foco aí das crianças pequenas, né? Bebês, 1, 2, 3, 4 anos, que é a fase que está entrando aí na educação infantil. Eu tô passando aí por essa semana por um processo, na verdade, de readaptação escolar. Por quê? As minhas 2 filhas estudam na escola infantil e a escola que elas estudavam fechou a unidade. Então elas trocaram de unidade, ainda é a mesma rede escolar, mas é outro espaço físico, tem outras educadoras. Como alguns amigos também foram, né, e algumas educadoras também, elas têm já algumas referências nessa escola nova. Então, é um processo que é um pouco mais fácil, né? Porque elas já têm algumas pessoas conhecidas. E é por isso que eu chamo de readaptação. Na verdade, a readaptação, ou então a mudança de turma, né, a virada do ano, esses são processos que são mais fáceis do que a adaptação do primeiro dia, que tem esse rompimento aí desse grude das crianças com a gente. Bom, então, vamos começar falando. O processo é tudo muito parecido, tá? Então, eu vou focar agora na adaptação do primeiro dia da vida da escola. Então, a gente vai pressupor, primeiro, que vocês já escolheram aí uma escola que vocês confiem, né? Já visitaram, já observaram ali, escolheram a escola como, né? Baseado o quê? Na localização, nos valores que são semelhantes ao da sua família, na metodologia de ensino. Aí vocês foram já visitar, observaram, né? A higiene, como é que as cuidadoras cuidam das crianças. Tudo isso, provavelmente vocês já passaram aí dessa etapa, quem já escolheu uma escola, ou alguns ainda vão escolher. Então, vai prestando já atenção quais são as coisas que a gente tem que olhar, né, nas escolas quando a gente escolhe, né? Como as cuidadoras se posicionam com as crianças, se elas são acolhedoras, se elas pegam no colo quando choram, né? Se elas acolhem, como elas conversam com as crianças, se elas estão só naquele autoritarismo, sempre mandando nas crianças, obedeçam, segue a fila, não, agora não. Quando a gente visita uma escola que está em funcionamento, o ideal é que você já vai observando tudo isso, porque eu vou em outro momento falar sobre a escolha da escola, que tem bastante coisa, mas na escolha da escola, quando a gente escolhe somente baseado na localização, a gente pode ter muito problema, especialmente se os valores não forem alinhados com os valores da nossa família, com os valores que a gente acredita. Então, quando você escolhe uma escola, o que você faz primeiro? Você vai visitar, certo? Ótimo. Só que muitas vezes a gente vai visitar sozinho, a gente não leva a nossa criança para visitar. Não que a nossa criança tenha que ir junto para decidir, porque ela não vai ter essa maturidade de saber se o ambiente tem higiene ou não, né? Se ela vai ser bem cuidada ou não. Isso somos nós que temos essa capacidade, essa maturidade para escolher. Mas, a partir do momento que você escolheu, se você não levou sua criança para visitar o espaço físico, visitar o ambiente,
leve em um outro momento antes do primeiro dia de aula. Por que isso? Porque a criança ela já vai formar uma imagem de como é aquele espaço físico que ela desconhece. E se a criança é um bebezinho muito pequeno, vamos dizer assim, né? Uns 9 meses, 10 meses, 1 ano, se eu fizer isso muito distante do primeiro dia de aula, não adianta muito, porque a memória é muito curta, eles vão esquecer. Então, alguns dias antes, olha só, filho, a gente vai começar a estudar numa escolinha, vai ser muito legal, você vai encontrar amigos, vamos lá um dia conhecer? E aí combina com a escola, para vocês só visitarem. Olha, eu vou junto com você, a gente só vai olhar e vai embora. E aí, quando você visitar esse espaço, se puder, tira foto dos espaços, converse com a escola, tem que ver se a escola autoriza isso, né? Boa noite, Estrela Cadente, bem-vinda. Qualquer dúvida vai mandando aí nos comentários que eu vou tentando responder. E aí, se por quando a escola não puder tirar foto, às vezes no site da escola tem foto. E foi isso que aconteceu no meu caso aqui com as minhas filhas, né? As meninas, elas, algumas semanas atrás, elas já tinham ido lá passar um dia na escola, visitar, conhecer junto com as educadoras e com os amigos. Então, elas já conheceram o ambiente físico. E aí, o que aconteceu? No domingo, que a gente estava em casa, olha, meninas, amanhã vocês vão para a escola, lembra que é a escola nova? Lembra como é que é? Vem aqui ver, ó. Eu não tinha fotos da escola, mas aí eu entrei no site, e no site dava até para fazer um tour virtual e visitar as salas, os ambientes. E mesmo fazendo poucas semanas, elas não se lembravam direito. E aí elas falaram, é mesmo, olha, é aqui que a gente come. E elas comeram lá, mas não se lembravam mais. Por isso essa importância da imagem visual e da repetição. Então, um dia antes da escola, eu mostrei para ela a foto, a imagem, olha só, é aqui que você vai comer, essa é a sua salinha, essa é a porta que você vai entrar, né? Tudo que der para mostrar antes, melhor. E quando você visita o espaço antes, se você já puder saber quem que vai ser a cuidadora da turma que o seu filho, a sua filha vai ficar, já apresenta também, porque ela já vai ter a imagem do rosto da professora, né? Já vai conhecer, já vai ter o primeiro contato, porque depois esse contato vai ter que virar um vínculo, né? Um vínculo afetivo para o desenvolvimento saudável, para o aprendizado e tudo mais. Bom, aí então... deixa eu mostrar pra vocês, aproveitar que agora tem um pouquinho mais de gente, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou falar nessa aula hoje, pra vocês se situarem, né, e saberem aí mais ou menos como que vai ser o nosso desenrolar aí, tá? Então, a ideia aqui, quando eu falo de adaptação, é falar sobre... vou desativar só um minuto os comentários pra eu mostrar pra vocês. Calma lá, desativar perguntas. Depois eu volto os comentários. Pronto. Então, a gente está falando aí dessa escolha e da visitação da escola. E agora eu tô falando do preparo na véspera, tá? Que é esse um dia antes da escola. O que a gente vai fazer, né? Mostrar as fotos do ambiente, como que é. E vamos conversar, né? Conversar como? De uma maneira encorajadora, de uma maneira feliz. De uma maneira que você escolheu uma escola que você confie. Então, você tem que passar essa segurança para sua criança. Mas eu tô morrendo de medo. Quanto mais a gente passa esse medo para as crianças, mais difícil é a adaptação. Porque ela começa a entender, minha mãe tá morrendo de medo, esse negócio aqui não deve ser bom não, eu vou ficar com medo também. Então, a gente tem que tentar se esforçar para passar uma positividade, uma tranquilidade. Olha só o lugar que você vai aprender, que vai fazer amigos, que vai ser muito bom, que eu vou ficar com saudade de você, sim, mas que a gente vai se encontrar depois, se vai ficar junto depois, né? E tudo isso, esse encorajamento, né? Eu vou dando já alguns dias antes e na véspera também. Depois, eu vou explicar um pouquinho sobre a ambientação e sobre a previsibilidade e segurança. E no final, eu vou falar sobre choro e desconforto aí na adaptação, tá? Eu vou desativar agora aqui para voltar para minha tela. E vou voltar os comentários, tá bom, gente? Aí vocês podem ir conversando comigo. Bom, como funciona a adaptação na grande maioria das escolas, né? Existe um protocolo
que é de você ir no primeiro dia ficar 1 hora junto com a criança, no segundo dia fica 2 horas, algumas escolas fica junto, outras a mãe fica em outra sala separada. Cada escola tem um protocolo, mas geralmente, aí eu vou fazer a minha crítica, tá? É um protocolo muito massificado, porque trata todas as crianças como iguais. E vocês sabem que as crianças não são iguais, né? Algumas se adaptam mais fácil que outras. Isso tem a ver com diversos fatores, né? Com temperamento, com a questão do quanto a criança tem uma necessidade emocional, uma demanda emocional diferente umas das outras, não é verdade? Umas choram mais que as outras, umas foram aquele bebê high need, que precisava de muita atenção, que acorda muitas vezes à noite, que chora muito, que é uma criança que vai demandar o emocional por mais tempo, ao longo de toda a primeira infância. Essas crianças, elas precisam de uma adaptação individualizada. E essa é a importância de você conseguir ter um diálogo aberto com a escola. A escola de vocês é assim? Permite esse diálogo? Me conta aí, gente, como que funciona assim, tá? Porque esse foi um dos motivos quando eu fui escolher a escola das minhas filhas, eu me senti como se fosse a minha casa na escola delas. Eu fui muito bem recebida, eu tinha... isso foi pré-pandemia, né? A primeira vez que eu escolhi. Mas tinha uma grande liberdade de entrar na escola todos os dias, entrar nos espaços. Se as meninas estavam tendo alguma atividade lá e eu chegava para buscar elas, eu poderia ficar ali na porta olhando a atividade. Agora, assim, a escola das minhas filhas tem câmera, que é algo que traz uma segurança a mais, né? Porque escola tem que ser porta aberta para os pais. Aí a gente viveu essa questão da pandemia, algumas escolas estão querendo barrar a entrada dos pais na escola, né? E isso é muito complicado. Por quê? Porque se tentando reduzir casos de infecção, mas se a criança está infectada, o pai também tá. Então qual é a, né? Não tem tanta justificativa assim. Então faça, sei lá, qual é a solução para isso, né? Agende horários para que as famílias não entrarem todas ao mesmo tempo, para não ter muita gente circulando na escola, né? Porque exatamente, ó, a Estrela Cadente comentou aí, a gente adapta a família também para essa nova rotina, para essa separação, né? Essa quebra aí da fusão emocional mãe-bebê, mãe-filho pequeno. Temos alguém comum, estamos na mesma escola. E aí o que acontece? Bom, enfim. O que acontece? Quando a gente se sente acolhido pela equipe da escola, pelas educadoras, pela diretoria, agora eu entendi o que você quis dizer. Quando a gente se sente assim, olha só, tá difícil a adaptação para mim, não dá para eu deixar aqui chorando, eu preciso às vezes ficar junto, ou então 3 dias de adaptação não tá dando, eu vou ter que adaptar 1 semana. A Ana é professora, ó, sabe bem o que é isso, né? Então, assim, você sabe, Ana, mais do que todo mundo aqui, né? Que cada criança se adapta de uma maneira diferente. Tem criança que no primeiro dia já chega lá e tchau, mamãe, né? Especialmente se for um pouco mais velha. Mas tem criança que vai demorar 10 dias para se adaptar, que é muito mais difícil. E aí, por isso que esse diálogo aberto, para que a gente consiga fazer individualizada a adaptação das nossas crianças. E ainda sobre a ambientação, exatamente, é isso mesmo, né? Abriu a semana para os pais, maravilha, maravilha. E se não abre, vocês têm que questionar, vocês têm que conversar e tem que, assim, difícil, né, às vezes procurar outra escola, mas assim, vocês têm que sentir, porque assim, esse espaço aberto para os pais conversarem com a escola, isso não tem que ser só na adaptação não, tá? Porque ao longo do ano, alguns outros problemas podem surgir, algumas outras questões, e aí você tem que estar junto com a escola, porque quem é o objetivo principal? É a criança. O foco é a criança não só se desenvolver, aprender, não só pensar no lado cognitivo, mas pensar no desenvolvimento emocional, né? Como que vai ser o desenvolvimento emocional dessa criança nesse período que não é você que está acolhendo as emoções? Qual é a postura da escola?
especialmente para vocês que estão aqui nessa live, que já estão me acompanhando há algum tempo, provavelmente é porque vocês acreditam no que eu falo, não é verdade? E se eu estou falando que quase que diariamente, para que a gente valide as emoções, que deixe as crianças sentir, a gente orienta o comportamento, mas as emoções a gente não consegue bloquear. E a escola tem que estar junto aí nesse papel. Esse papel não é algo que a Vivi está falando, gente. A própria BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular, um documento feito pelo governo que orienta todas as escolas do Brasil, prioriza o desenvolvimento da inteligência emocional, que as crianças aprendam empatia, resiliência, tá tudo lá no documento. Só que o que acontece? Não existe treinamento para os professores, não é verdade, Ana? Assim, não existe uma nova formação. Os professores não aprendem isso na faculdade de pedagogia. Isso tudo é muito novo. Mas um dia vai chegar, né? A gente tem esperança que quanto antes chegar, melhor. Optou por abrir essa semana para os pais. Porque também quem passou pela experiência de adaptar no pós-pandemia, que não podia entrar os pais, viu o desastre que foi, né? A dificuldade que foi adaptar essas crianças, o sofrimento sem a presença dos pais, né? O vínculo emocional mais afetivo, mais seguro para a criança. E na ambientação, deixa eu ver, acho que eu tinha que falar disso do primeiro dia, era isso, né? Bom, é isso. Então, sobre a ambientação, né? Aí deixa eu contar só a historinha da ambientação, como é que foi ontem. Quando eu cheguei na escola, tenho duas filhas, né? A Júlia e a Marina. A Júlia mais velha estava super empolgada, pulando no carro, não vejo a hora de ver meus amigos e tudo mais. Mas a Marina, de 3 anos, estava lá, quietinha. Cheguei na porta da escola, ela não quis descer no carro, não queria ir pra escola. Aí eu peguei ela no colo, falei, filha, eu vou entrar com você. Fica tranquila, eu vou ficar lá junto com você, até você se sentir segura, tá? Tudo bem você ficar com medo, é o primeiro dia, normal, mas eu vou estar junto com você. E aí entrei junto com ela na escola. Aí quando eu entrei na escola, eu pus no chão e ela já se agarrou na minha perna. E aí a gente foi entrando, chegamos lá, educadoras todas diferentes do que ela conhecia, né? O ambiente físico era diferente, né? Que era a nova escola. E ela viu uma amiguinha lá brincando no pátio. Uma amiguinha dela que ela não vê desde, sei lá, 15 de dezembro, quando foi o último dia de aula. Então ela ficou lá toda agarrada na minha perna e não queria ir lá. Aí eu falei, olha lá, filha, sua amiguinha, vai lá falar com ela. E ela não quis sair, agarrada. Aí ela falou pra mim assim, vamos comigo, mamãe? Falei, tá bom, então vamos lá junto. Aí eu fui lá, sentei no pátio da escola, comecei a conversar com a amiga, né? E aí, tudo bem? Como é que foi suas férias? Olha, a mamá tá de volta também, nananã, vocês vão brincar muito. Aí fiquei puxando o papo. Aí nisso as crianças, né, viram lá a tiazona lá, puxando papo, fez uma roda em volta de mim. Aí eu fiquei lá, a brother das crianças de 3 anos, conversando com todas elas. E aí fizemos uma roda, ficamos brincando, conversando. E aí ela foi se soltando, conversando, começou a relaxar. Aí daqui a pouco ela viu um triciclo que tinha lá no pátio que estava sozinho, sem nenhuma criança. Ela apontou assim pra mim. Eu falei, vai lá, filha, vai lá que eu fico aqui. Aí ela foi no triciclo. No que ela foi, eu falei, ó, eu vou sentar naquele banco, beleza? Beleza. Aí eu sentei e fiquei quietinha lá. E aí essa hora da adaptação é a hora que a gente só olha. A gente não interfere em nada. Porque só basta a nossa presença física. Dela tá brincando, se distrair, daqui a pouco ela olha, procurando a mãe. Aí ela vê que eu tô ali. Tá tudo bem, primeiro dia, tá? Às vezes, o que acontece? Pode ser que a criança já esteja muito solta, tão tranquila, que as educadoras podem falar pra você, olha, ela tá muito bem aqui, pode ir embora. Não vá. E eu te falo isso por experiência da minha primeira filha. Porque quando isso aconteceu, e eu falei, eu vou embora, mas eu vou ficar aqui na padaria da esquina, que eu tenho certeza que eles vão me ligar. Minha filha, né, bebê high need, toda grudenta, vai chorar daqui a pouco. E dito e feito, acho que não deu nem 10 minutos, não tinha nem pagado a conta do café, já me ligaram pra eu voltar. Então, primeiro dia, não vai embora. Fica ali, fica quietinha, fica num canto onde a criança sabe que você tá ali. Porque aí, no segundo dia, ela já vai estar mais ambientada. Já vai conhecer o ambiente, já vai se sentir mais segura. Da onde que vem essa história de ambientação? Eu vou contar uma historinha bem breve para vocês, mas é que eu acho que é muito interessante.
Vocês estão vendo aqui, não sei se eu consigo mudar a imagem, mas acho que dá pra ver. Ó, vocês estão vendo aqui, olha que interessante isso daqui. Isso foi um experimento da década de 60 do Harry Harlow, que estudou macacos. Ele fez várias experiências com os macacos. Hoje em dia, os experimentos dele, se ele fizesse, assim, não teria nem sido aprovado pelo Comitê de Ética, tá? Foram estudos muito antiéticos com os macacos, mas naquela época, né, não se pensava tanto nisso, e hoje a gente vai usar esse estudo aí como uma forma de aprendizado nosso, tá? Olha o que ele fez. Esse macaquinho na foto de cima, que tá grudado aí com, né, não dá pra ver direito, dá pra ver na imagem de baixo. Era algo que o macaco acreditava que era a mãe dele. Era uma estrutura de metal, que tinha um cobertor macio em volta, e esse macaquinho, filhote, que tinha sido separado da mãe quando nasceu, foi criado junto com essa estrutura aí, que ele acreditava que era a mãe. Aí o que aconteceu? Quando esse macaquinho foi trocado de ambiente, mudaram ele de espaço físico, colocaram ele num box assim, né? Tipo uma caixa onde tinha vários brinquedinhos, né, para os macacos. Era um ambiente assim muito divertido, mas ele não desgrudava do que ele pensava que era mãe. Ficava lá só olhando. Aí deu um tempinho, ele foi, soltou a mãe, foi lá perto de um brinquedinho e voltou correndo e agarrou a mãe. Aí deu mais um tempinho, ele soltou, foi lá, encostou no brinquedinho, voltou e ficou grudado na mãe. Aí deu mais um tempinho. Aí eu não lembro do estudo direito, assim, de quanto tempo que demorou essa ambientação. Isso se chama ambientação. Ele soltou e foi brincar. E de vez em quando olhava e via que a mãe estava ali. E esse estudo foi um dos preliminares para desenvolver a teoria do apego. Que a criança precisa desse momento de ambientação. Essa história que eu contei da Marina ontem, ela foi um macaquinho, né? Ela precisava se sentir segura. Deixa eu fechar aqui. Ela precisava se sentir segura num ambiente novo. E a segurança era a minha presença física. Então, às vezes, é isso que acontece. A criança está num lugar diferente, ela fica ali grudada com você. Demora um pouquinho para ela se soltar. Não é porque ela é tímida, não. É porque ela está conhecendo, ela está se ambientando, ela está vendo que não oferece situações de perigo. E aí, com o tempo, com muita paciência, ela vai se soltar conforme ela vai brincando, conforme ela vai conversando. A pior coisa que pode acontecer nesse momento é alguém vir querer tirar a criança da mãe nesse minuto. Ah, vamos ali ver um brinquedinho. Calma, gente, espera. Dá um tempo de processamento cerebral da criança, né? Quanto mais a gente respeitar esse tempo dela, mais ela vai se soltar. Porque imagina, ela tá ali grudada com você, toda insegura. Aí vem alguém e pega, não, vamos ali ver tal brinquedo. Você não deu esse tempo dela se acalmar, né? Então, o que vocês podem fazer nesse momento, né? Vem alguém tirar, na hora que você percebe que a sua criança ainda tá com medo, ainda tá insegura, fala, não, espera um pouquinho, daqui a pouco ela vai. Espera um pouquinho, daqui a pouco ela vai. A gente acaba se passando por chata, mas vocês já sabem agora o motivo. Vocês vão lembrar da história dos macacos. E aí, a gente tem esse tempo de ambientação que pode demorar um dia, pode demorar 2, 3 dias de adaptação. No meu caso de ontem, que era uma readaptação, como eu comentei pra vocês, depois que ela começou a brincar com a amiga, eu fiquei ali sentada durante mais ou menos 1 hora, até ela terminar o lanche. E aí ela veio toda feliz, né? Porque agora já estava toda soltinha. Eu falei, filha, agora é o seguinte, a mamãe vai trabalhar, tudo bem? Eu vou voltar para te buscar depois do almoço. E aí a gente entra no ponto da previsibilidade, que a hora que você afasta, de preferência, não some da vista da criança. Seja honesto, fale a verdade, né? Eu não vou ficar em casa brincando enquanto você tá aqui. Eu vou trabalhar. E aí, eu vou voltar em tal horário. O horário que a criança entenda. Qual é o horário que a criança entenda? É associado com algum momento da rotina. Eu vou voltar depois do lanche, eu vou voltar depois do almoço, eu vou voltar depois da atividade, depois da brincadeira. Aí você precisa saber qual é o momento aí da rotina da escola para você avisar para a criança, olhando no olho dela, eu vou voltar nesse horário. E passar essa segurança para ela. E isso é segurança e é previsibilidade. Você transmite isso no seu tom de voz,
na sua expressão facial. E na hora da despedida, né? Tudo bem? Tudo bem. Beijo, te amo, tchau. Aí é sem drama, né? Porque aí se você agarra, ai, eu vou ficar com saudade, ai, por favor, ai, você vai ficar com saudade de mim? Ai, não pode ter drama nessa hora, né? Ó, tá tudo bem, vai ser ótimo, você vai brincar e depois eu venho te buscar, beleza? Beleza. E sai. Porque quanto mais a gente começa a fazer, né, ai, mas será que vai ficar bem? Nessa hora não pode ter isso, gente. Nessa hora fui. Fui assim, né? Avisando, sabendo, sem sair escondido. Mas sem ficar nesse nhen, né? Porque o que acontece? Porque aí é a hora que a criança vai começar a ficar com medo de novo. A minha mãe vai embora e vai se afastar. E aí não dá, né, gente? Aí a gente vai entrar agora na questão do choro, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa da segurança pra falar. Bom, é isso. E aí o choro, o que acontece? Aí a criança chorou. Aí o ponto que eu quero chegar com vocês é o seguinte. Choro é comunicação. A gente não vai conseguir que as crianças não chorem nunca para ir para a escola ou na adaptação, ou assim, não dá pra gente querer isso ou esperar isso como atitude da escola, tá? Porque as crianças, elas vão chorar. Essa é a maneira como elas se comunicam. Presta atenção no que eu vou falar aqui, hein? Nenhuma criança fica traumatizada de chorar. Elas ficam traumatizadas de não serem acolhidas no seu choro. Então, quando a criança chora, ela precisa de acolhimento. Você tá chateado? Tá com saudade da sua mamãe? Tudo bem, olha, ela falou que ia buscar você tal horário, tá bom? Você quer um abraço? Quer ficar um pouquinho no meu colo? Eu sei que você tá triste. Isso é a validação da emoção. Quando a gente começa a negar, não precisa chorar, vai brincar, olha seus amigos. Aí, ó, se tiver educadoras aí, ótimo, gente. Me escuta e divulga isso pra todo mundo. Porque quanto mais a gente silencia o choro, mais esse choro vai aparecer. Porque ela vê que ali não tem ninguém que olha pra ela com a emoção. Ninguém valida o que ela tá sentindo. Não adianta você falar pra criança, não é nada. Ela tá sentindo, ela tá sofrendo. Ela quer ir pra casa. E aí você pode fazer o que por ela? Empatia. Tô vendo que você tá chateado. Quer o meu abraço? Quer um colinho? Quer ficar aqui comigo com a tia? Tudo bem, depois você pode até distrair, né? Porque às vezes o que acontece, né? Você valida, ela chora de novo, e aí se você fica, né, nesse tentando validar, chorar, ela não consegue às vezes sair daquele estado de tristeza. E aí você vai precisar distrair, dar alguma outra atividade para passar. Mas no primeiro momento, seja empático com o sofrimento da criança. Seja empático com a dificuldade do rompimento que ela está passando. Se é uma criança ainda abaixo dos 3 anos, é uma criança de 1, 2 anos, ela ainda vive uma fusão emocional muito forte com a mãe. Esse momento do rompimento é muito difícil. É difícil para a criança, é difícil para as educadoras e é difícil para os pais, especialmente para a mãe, né, que tem essa ligação mais forte, especialmente se é um bebê que está amamentando. Então, todo mundo tem que ter essa paciência, essa empatia desse momento do que está acontecendo, dessa ruptura, dessa fusão emocional. E aí a gente tem que ser fonte acolhedora, fonte emocional, a gente tem que ser colo, né? Colo é o que deixa as crianças pequenas emocionalmente saudáveis. Então, a gente tem que oferecer. Quando a gente escolhe uma escola, vocês têm que observar isso. As cuidadoras, né, elas são afetivas, elas são carinhosas, elas pegam uma criança que está chorando no colo, elas tentam acalmar assim, né, não é silenciar o choro, né, mas tentam acolher. Isso tudo você já observa antes de escolher a escola. E na adaptação, é legal também você ter a referência de quem a criança pode procurar se ela sentir saudade,
se ela ficar triste, né? Você pode até falar com ela, olha, se você ficar com muita saudade da mamãe, se você ficar triste, fala com a tia tal. Pede para ela te dar um abraço, né? Passa já isso para a criança, assim, não, né? Não vai fazer um drama, né? Antes, assim, senão ela já vai ficar esperando que ela vai ficar triste em algum momento. Mas mostre para ela que ela pode ter alguma referência ali, ó. Se você precisar de qualquer coisa, você vai falar com a tia tal. Eu já avisei para ela, ela sabe meu número, ela pode me ligar. E aí, para as educadoras agora, hein? Cuidado quando vocês passam para os pais, assim, não ficou, foi ótimo, ficou tudo bem. Porque a gente está muito acostumado com essa ideia de que criança chora mesmo, que é normal. Mas às vezes, se a criança está passando o dia inteiro chorando na escola, tem uma necessidade emocional que não está sendo atendida. E aí, não necessariamente é um papel só das educadoras de acolherem essa emoção. Os pais têm que ser envolvidos. Aí se você passa assim, né? Ah, não vou preocupar a mãe, vou falar que foi tudo bem. Quando não foi, quando essa criança está com uma necessidade emocional aí, que a gente precisa dar uma atenção a mais, um carinho a mais, chama os pais para conversar na escola. Olha, tá difícil o processo da adaptação, ele tem ficado muito chateado, tem ficado choroso, a gente está tentando acolher, mas a gente pensou de talvez, aí vamos pensando nas soluções, né? Talvez se você vier um pouquinho, ficar um pouquinho a mais aqui, né? Ou vir buscar um pouco mais cedo, não sei. Aí tem que encontrar soluções individualizadas para cada criança. Mas ajudem as crianças nesse processo emocional. E o que é importante também é que, assim, passar por um desconforto, às vezes é importante para o crescimento. A gente como pais agora, tá? A gente não quer ver os filhos sofrendo. Até comentei isso numa das respostas dos stories hoje. A gente não quer ver os filhos sofrendo, a gente não quer que eles passem pelo desconforto. E aí, os americanos têm até um termo que eles falam do helicopter parenting, que é dos pais helicópteros, né? Que estão ali cercando, assim, né? A criança ali, para não cair, para não machucar, para não sofrer, para não chorar, Só que isso é muito ruim. Essa super proteção é ruim para a criança. Porque se ela não se frustra, ela não aprende a lidar com a frustração. Se ela não fica ansiosa, ela não aprende a lidar com a ansiedade. Se ela não sofre, ela não aprende a vencer a dor. Então, às vezes, o desconforto é importante para o crescimento. Só que o ponto é o equilíbrio entre o que é desconforto e o que é acolhimento. Então, é compreender o choro da criança. Por que é que o choro nos incomoda tanto? Muitas teorias, tá? Uma delas é que nós, como crianças, não fomos acolhidos no nosso choro. Quando a gente chorava, era, para com isso, engole o choro, não precisa chorar, vou te dar um motivo para você chorar, né? Isso aconteceu com a nossa geração. Então, a gente não sabe lidar com as nossas emoções, até hoje, estamos aprendendo. Outra questão tem uma frase que tem a ver com isso, tá? Nós não fomos acolhidos na nossa angústia, no nosso temor, quando a gente era criança. E é uma frase da Laura Gutman, que eu não decorei, porque eu sou péssima de decorar, mas eu peguei o livro aqui, não sei se vocês conhecem, ela faz muito uma psicanálise da maternidade. E ela fala uma frase, assim, muito interessante sobre isso. Quanto mais inconscientes forem as nossas angústias e temores, mais complexo será reconhecer nossa sombra no choro da criança. Então, se o choro da criança nos incomoda muito, a gente tem que tentar entender por que é que está me incomodando tanto. Porque uma das partes, acho que uma das questões da evolução da maternidade é a gente começar a compreender o que está por trás do choro e não tentar silenciá-lo a qualquer custo. Qual é a necessidade? Qual é a demanda não atendida? E aí, quando eu tento atender essa necessidade emocional, sem silenciar, porque às vezes eu quero silenciar o choro, não porque eu estou preocupada com a criança, mas porque o choro está me incomodando. É complexo isso, é difícil, eu sei. Mas é um exercício que a gente tem que pensar, que a gente tem que acolher, não só os nossos filhos, mas a criança que a gente foi e que não soube lidar com as emoções. Então, eu vou deixar isso no ar, para que vocês pensem um pouco sobre isso, tá bom? E entendam que o choro, ele vai fazer parte do processo em algum momento.
E não é deixar as crianças chorando, é acolher as crianças que estão chorando. O foco é esse, acolher. Porque assim, eu sei que tá difícil, eu sei que tá doendo, mas você vai superar. Você vai conseguir, você vai passar por isso, porque eu tô aqui para te ajudar. Você não está sozinho, você não está desamparado. Porque eu vou estar aqui com você todo dia, nós vamos brincar. Aí para as educadoras, né? Tô aqui com você todo dia, a gente vai brincar, a gente vai fazer atividade, vai ser legal. Primeiro dia é mais difícil, mas amanhã vai ser melhor. E no dia seguinte vai ser melhor. E talvez as crianças pequenas, elas não tenham muito essa habilidade de compreender. Mas as crianças, quanto mais a gente repete, mais elas compreendem. E elas entendem mais do que a gente imagina, do que o que elas entendem. Faz sentido, gente, pra vocês aí que eu tô falando? Eu perdi alguns comentários que eu me empolguei falando demais. Deixa eu ver se eu volto alguns aqui. A Cibele comentou aqui, né? Professora de uma escola. Portanto, não tenho como ficar amanhã. Ah, não consegue ficar a manhã inteira. Não, mas a manhã inteira ninguém vai ficar não, gente. Pelo amor de Deus. Não precisa ficar a manhã inteira, tá? Você vai combinando com a escola os momentos que você vai ficar. Agora, tem um ponto que eu não tinha falado, assim, né? Às vezes a adaptação é mais fácil com outro cuidador, viu? Com a mãe é sempre mais difícil, né? Porque a criança, ela descarrega todo o emocional dela que ela tem com a mãe. E a mãe tem essa questão da fusão emocional. Então, às vezes, adaptar uma criança pequena de 2 anos aí é mais fácil com a avó ou com o pai. Aí tem que ver qual é a pessoa que não está sofrendo com esse processo de adaptação também. Porque não adianta não ir a mãe e a avó lá e ficar chorando na frente da escola, né? Então tem que ser uma pessoa que está muito tranquila com esse processo para passar essa segurança, essa tranquilidade para a criança. A Ana comentou depois aqui que já ficou com 4 crianças no colo ao mesmo tempo. Ontem eu fui na escola, eu vi umas crianças chorando, eu estava quase pegando no colo também. Mas lá na escola da minha filha, eles são super acolhedores. Isso eu não tenho do que reclamar, não. Não sei se é porque eles me seguem aqui também e me escutam falando todo dia. É isso aí, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Qualquer coisa, deixem nos comentários aí. Ou lá na caixinha de perguntas. A gente vai falando sobre adaptação, né? Como eu falei pra vocês, o enfoque foi mais falar sobre educação infantil, porque é o meu foco de atuação aqui no Instagram. Mas se precisar, a gente fala de mudança de turma, mudança de escola para as crianças mais velhas também, tá bom? O que vocês precisarem. Regina, olha, eu acho que não é às vezes não, eu acho que a maioria das vezes é assim. A adaptação é mais difícil para os pais, né, do que para a criança. Porque às vezes a gente deixa, já acontece muito, né? Regina pode falar se eu estiver mentindo. Assim, a criança chora que não quer ir, porque o choro é comunicação. Ela tá sendo contrariada, ela não quer ficar na escola. Ela dá aquela choradinha, mas aí depois que entrou, ela nem lembra que você existe. Ela tá lá correndo, tá brincando, tá se divertindo. E você lá, né? Deixei meu filho chorando, eu sou uma péssima mãe. Quem já passou por isso sabe. Tá bom, gente? Então eu espero que tenha ajudado bastante aí vocês nesse processo de adaptação. A escola originalmente, ela foi criada para atender essa demanda dos pais, né? De trabalhar fora, de não ter com quem cuidar das crianças. Mas hoje o papel da escola não é mais esse, né? A escola também tem esse papel de acolhimento, de ajudar no desenvolvimento aí da inteligência emocional das crianças e do desenvolvimento não só cognitivo, né? Chora para ir embora. Tem algumas que choram mesmo, né? Está se divertindo tanto que na hora de ir embora não quer ir. É isso mesmo que acontece. Tá bom, gente? Obrigada aí por terem ficado, tá bom? Espero que tenha ajudado mesmo. Boa noite pra vocês. Um beijão no coração. E eu queria fazer um vídeo... duas coisas pra falar, só pra finalizar. Eu queria falar também sobre métodos de educação, de escolher escola e tal. Mas aí eu achei que ia ficar muito longo pra falar sobre isso aqui. Então eu vou gravar um vídeo pro YouTube pra falar disso. Eu divulgo depois pra vocês aqui, tá? Como eu tô indo muito pra essa plataforma lá no YouTube... Eu vou começar a fazer aulas semanais lá. E eu quero que vocês me ajudem a escolher um bom horário aí. Claro que vai ficar gravado, quem não puder assistir no horário, assiste depois. Mas eu vou amanhã colocar uma enquete aqui nos stories e vocês me ajudem, votem lá num horário bom para eu fazer essas aulas semanais. E aí vou falando sobre assuntos que vocês demandarem. Vou programar as 3 primeiras e depois vou falar do que vocês quiserem.
Inclusive autoestima também, que foi um assunto aí votado recentemente. Tá bom? Beijo pra vocês, boa noite. Espero vocês aí pra gente continuar resolvendo todas essas questões aí. Filhos, maternidade, crianças, tudo mais. Beijo, gente. Boa noite.